Hoje será decidido se o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel irá prosseguir ou não. Tudo depende do voto de 47 deputados estaduais que representa 2/3 de 70 e que vão verificar se o processo vai seguir para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou não. É interessante traçar um paralelo entre o processo de impeachment de um presidente da República e um procedimento de impeachment contra um governador do estado. No caso, o procedimento de impeachment do presidente da República, ele é todo regulamentado pela Lei número 1079 de 1950, também conhecida como a Lei do Impeachment, que estabelece também algumas regras a respeito do processo de impeachment de um governador. Entretanto, a parte do governador fica reservada também pela própria Constituição Estadual do Rio de Janeiro e também procedimentos relacionados à Assembleia Legislativa, tá? O próprio regulamento da Assembleia Legislativa vai trazer algumas normas a respeito do procedimento. Então, para começar a diferença, vale destacar que o processo de impeachment do presidente da República contra esse presidente vai ocorrer no Senado Federal. Quando for julgado, tá, o impeachment, tá, essa é uma das fases finais desse procedimento, tal como está caminhando o processo de Wilson Witzel, o procedimento, no caso do presidente, vai ser julgado dentro do Senado Federal. Esse procedimento vai ser iniciado pelo presidente do STF, que vai abrir a sessão, vai estabelecer um momento para que o presidente apresente sua defesa, vai colher provas e então vai ao final fazer um relatório que será votado nominalmente por cada senador. Então, ao final, quem vai ficar com o poder do impeachment nas mãos vão ser os senadores. O presidente do STF, ele simplesmente vai coordenar aquele momento. Agora, no caso do governador do estado, a situação é diferente. Aqui vamos depender, pelo menos hoje, do voto de 2/3 da Câmara dos Deputados Estaduais, da Assembleia Legislativa, e posteriormente, prosseguindo o processo, ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aonde estará estabelecido um tribunal misto, composto por quem? Composto tanto por desembargadores do Tribunal de Justiça, que serão sorteados, tá? 5 serão sorteados, e também, de outra parte, 5 deputados estaduais que serão escolhidos para estar presentes, né, nesse momento de impeachment do governador. Compondo quantas pessoas? Compondo 10 pessoas. Então, nesse caso, o voto de Minerva vai ficar nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, percebe-se uma clara diferença entre o procedimento de impeachment de um presidente e o procedimento de um governador. Enquanto do presidente vai ocorrer praticamente no Senado e vai ser julgado exatamente pelo Senado, apesar da participação do presidente do STF, no caso do governador, haverá o quê? Uma participação mista, tanto de desembargadores como de deputados estaduais, e o voto de Minerva estará nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, a gente verifica aqui uma diferença entre esses dois institutos. Vale destacar o seguinte, é interessante ficar atento nessa questão se isso também vai acontecer. A lei do impeachment, tá? A lei número 1079 de 50, que regula tanto o procedimento para o afastamento do presidente quanto o impeachment do governador, sendo que no caso do governador ele também vai ser regulamentado pela Constituição Estadual, tal como é aqui no Rio de Janeiro. O que vai acontecer nesse caso é que a gente deve ficar atento a respeito da inabilitação do candidato, tá, do Wilson Witzel como candidato de um futuro cargo público. No caso do presidente, está escrito, tá, dentro da lei do impeachment, exatamente que vamos escolher um tempo para inabilitação e não estabelece um tempo mínimo e nem máximo, apenas prevê a possibilidade da perda dos direitos políticos, pelo menos do direito político passivo de ser votado,
Entretanto, a gente verificou no caso da última presidenta, Dilma Rousseff, o seguinte, que ela não ficou inabilitada. Entretanto, Fernando Collor ficou por 8 anos. No caso do governador do estado, o prazo máximo de inabilitação política é de 5 anos. Vamos verificar se esse precedente que ocorreu no caso da Dilma Rousseff, enquanto presidente, no momento do impeachment, em que ela não sofreu com a perda dos direitos políticos, em que ela não se tornou inelegível, é interessante verificar se o mesmo vai acontecer com Wilson Witzel, se ele vai apenas perder o cargo, quanto tempo ele vai ficar inabilitado para as funções públicas. De acordo com a lei do impeachment, ele só pode ficar no máximo por 5 anos inabilitado. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser decidido.